Bom dia, meus queridos. Então, mais uma aula, hoje mais uma aula de resolução de exercícios, né? Pedi para vocês colocarem lá os exercícios que estavam com dificuldade, alguns colocaram, né? Mas a maioria não colocou, foi bem pouco que colocaram. Então, tá bom, estão fazendo, estão conseguindo fazer, mas eu acho que o pessoal não está fazendo, hein? Porque não são exercícios simples, tá, pessoal? Então, a gente está aí para ajudar. Tem a monitora de física que eu já passei o contato para vocês, tá? Então, por favor, né, tentem fazer a lista de exercícios, não adianta copiar, porque se vocês copiarem, né, vocês não vão aprender e logo isso aí vai ser perceptível, né, porque a física, um conteúdo depende do outro. Então, o conteúdo de cinemática, que foi o primeiro que a gente viu, a gente está usando em forças, e o conteúdo de forças a gente vai usar até o final dos 3 anos. Então, enquanto vocês verem física, vocês vão ver força, porque existe força gravitacional, força elétrica, força magnética, força de empuxo. Então, essas forças, elas vão aparecer em todo o conteúdo da física, tá? Então, por isso que é tão importante esse conteúdo. Então, por favor, pessoal, façam os exercícios, tentem. Qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição, tá? A turma do primeiro ano é a turma que menos tira as dúvidas, tá? O pessoal do terceiro, segundo ano, ainda estão mandando WhatsApp, e-mail para tirar as dúvidas. O pessoal do primeiro ano não estão tirando dúvida. Então, por favor, vamos fazer os exercícios tudo certinho para vocês irem conseguindo acompanhar, tá? Então, vou resolver aqui alguns exercícios daquela lista dos 30, tá? Então, aí depois vocês ainda vão ter mais um prazo para entregar ela, que eu acho que, se eu não me engano, é até dia 30. Então, eu vou resolver hoje mais alguns exercícios, depois a gente já vai trocar de conteúdo, tá? Então, essa semana, pessoal, vamos tirando as dúvidas, porque semana que vem já é um conteúdo novo, ok? Então, vamos lá. Vou pedir aqui, vou botar aqui para apresentar a minha tela. Tela inteira. Então, já vai aparecer aqui minha tela. Deixa eu pegar aqui o. Deixa eu dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui, ó. Vamos começar pelo 30, tá? Que é um dos mais complicadinhos e foi o que o pessoal pediu mais, tá? Então, vamos aqui, ó, no 30, o que pede, ó. No conjunto da figura abaixo, que é essa aqui, temos massa A. Massa A tá aqui, tá, pessoal? De 1 quilo. E massa B, que está aqui em cima da mesa, 2 quilos. E massa C, também de 2 quilos, que está aqui a massa C. O bloco B se apoia num plano sem atrito, então não tem força de atrito. São desprezíveis as massas da polia e do fio, ou seja, só me importa as massas. Essas massas de fio e polia aqui é desprezível, não me importa, tá? E o fio também é supostamente inextensível, então não tem força da mola, essas coisas, tá? Porque não é um elástico, é uma corda firme, só tem força de tração, né? Então, aqui, ó, admitindo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar as contas, então já facilita bem ali as contas, determine a aceleração do conjunto. Então, eu quero calcular essa aceleração do conjunto aqui, ó. Se eu quero a aceleração do conjunto, eu vou ter que pegar
tudo relativo ao conjunto. O que é o conjunto? O conjunto é essas três massas, tá? Então, eu tenho que analisar as forças aplicadas no sistema inteiro. Tudo bem? Então, nesse sistema, por mais que não pareça, existe praticamente, né, duas forças que vão nos importar, tá? Ah, professor, mas e a força normal, que é a força peso do bloco B? Eu vou ter que calcular? Pode calcular, mas o que acontece? Quando eu tenho a força B, a força peso aqui do bloco B, o que acontece? Ela aponta para onde? Ela aponta para cima, certo? Deixa eu desenhar aqui, ó. Ela aponta para cima. Então, essa força B, a força peso aponta para cima. Desculpa, a força peso, né? Então, eu me confundi com a normal agora. A força peso do bloco B aponta para baixo. Só que nós temos a força normal. Essa sim aponta para cima. A força normal aponta para cima. Qual é o valor? A força normal e a força peso, nesse caso aqui, tem o mesmo valor, só que em sentido contrário, mesma direção em sentido contrário, tá? Uma ação, outra reação, tá? Então, o que acontece? Uma cancela a outra. Então, essa força normal cancela com a força peso, tá? Então, essas forças, elas não vão entrar, eu não vou precisar me preocupar com elas, porque elas vão cancelar. Quem realmente está fazendo força aqui, ó, é o bloco A, que está puxando para cá, né? Com qual força? Com a força peso dele, tá? Qual é a força peso desse bloco A? Desenhei já aqui a força peso, ó. Tá aqui, ó, apontando para baixo aqui, ó. Qual é a força peso desse bloco aqui, ó? É 10 newtons. Por que 10 newtons? Como que eu calculo força peso? Força peso é massa vezes gravidade. Qual é a massa do bloco A? 1 quilo. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força-peso vai dar 10 vezes 1, 10 newtons. Então, tem a força-peso aqui, ó. Tudo bem? Força-peso de quem? Do bloco A. Lá do outro lado, eu vou ter quem? A força-peso do bloco C. Essa força do peso do bloco C, mesma coisa para calcular. Força-peso, massa vezes gravidade. A massa do bloco C vale quanto? Vale 2 quilos, desculpa, 2 quilos. Aqui, ó, vezes a gravidade que vale 10, vai dar 20 newtons. Então, aqui eu tenho a força-peso do bloco C, tá? Ah, professor, mas como que elas estão ligadas? Elas estão ligadas pela força de tração do fio aqui, ó. O fio liga no bloco C e que liga no bloco A, tá? Então, esse conjunto está todo ligado. Se um puxa para um lado, o outro peso vai ter que ir também, tá? Então, a aceleração desse conjunto, toda a aceleração desse conjunto vai ser a mesma aceleração, tudo bem? Então, agora, como que eu calculo a aceleração? Aceleração depende de quem? Da força resultante. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Está aqui a fórmula assim, ó, força resultante igual massa vezes aceleração. Quanto vai valer a minha força resultante desse conjunto todo? Força resultante é o somatório de todas as forças do sistema, tá? Então, aqui, ó, todo esse sistema aqui, ó, eu vou considerar só as forças que estão aqui, ó, tá? Por quê? Porque essa aqui aponta para cá, mas tem uma que anula ela, que aponta nessa direção. Então, aqui tem força de ação e reação que acabam não entrando no nosso sistema. Então, nosso sistema vai entrar apenas a força-peso do bloco A e a força-peso do bloco C. Somando essas forças resultantes aqui, ó, né, TFA
IFC, ó, já botei errado aqui, ó. Isso aqui é a força de IFC, tá? A força resultante aqui, ó, vai ser a força, o resultante vai ser a força de A, que vale, nesse caso eu vou considerar ela menos 10, e a força de C eu vou considerar mais 20 newtons. Professor, por que menos 10 e mais 20? Pelo simples fato que eu escolhi um sistema. Meu sistema foi o seguinte, o que aponta nesse sentido aqui, ó, por sinalzinho de mais, eu considerei positivo. O que aponta para cá, negativo. Então, se o meu sistema ir no sentido anti-horário, eu considerei positivo. No sentido horário, considerei negativo. Tá? Então, tudo que está vindo para esse lado aqui, ó, positivo. Tudo que está vindo para esse lado aqui, ó, negativo. Tá? Então, por isso que o menos 10 eu considerei negativo e o 20 considerei positivo. Ah, professor, se eu inverter, faz mal? Não, não tem problema nenhum. É só uma questão de referência. Tá? Somei aqui, menos 10 mais 20 vai dar 10 newtons. Essa é a minha força resultante. De quem? Do sistema. Tá? Então, o que acontece? Esse sistema aqui, ó, ele tem que ser montado com toda a massa do sistema, porque agora eu vou calcular a minha aceleração. Quem é a massa do sistema? É só o bloco A, só o bloco B ou só o bloco C? Não, a massa do sistema é a soma, é o somatório dos três blocos. Por isso que eu botei aqui, ó, a massa de A mais massa de B mais massa de C. Substituindo, já botei a força resultante que eu calculei, deu 10. Massa A é 1 kg, massa 2, 2 kg, a massa B, 2 kg, massa C, 2 kg também. Resolvendo aqui, isso aqui vai estar 5, 10 é igual a 5 vezes A, o 5 passa dividindo, então a aceleração do sistema deu 2 metros por segundo ao quadrado. Qual direção? Nessa direção aqui, ó. Então, esse sistema está tudo rotacionando para o bloco C. Claro, ele está puxando. Por que ele está puxando? Porque ele é mais pesado que o bloco A. Então, né, ele está rotacionando tudo na direção do bloco C. Como ele é mais pesado, a aceleração está indo na direção dele. Tudo bem? No sentido que ele está descendo. Tá? Então, essa é a nossa letra A. Letra B pede a tração de TAB entre A e B. Então, é que a tração nessa corda aqui, ó. Tá? A tração nessa corda, o que acontece? Agora eu não posso analisar o sistema todo, porque eu quero a força aqui nessa corda. Então, eu vou isolar esse bloco. Isolar o bloco A. Eu vou analisar apenas o bloco A. Esquece todo o outro sistema. Só analisa o bloco A agora, tá? Vamos calcular aqui as forças que atuam no bloco A, tá? Então, como eu sei, a força resultante é o somatório de todas as forças. Quais são as forças que se aplicam no bloco A agora? É a força de tração, TAB, e a força peso do bloco A, que aponta para cá, e essa aqui que aponta para cima é a minha força de tração do bloco A, tá? Que é o que eu quero, a tração TAB. Tudo bem? Então, vamos montar aqui, ó. Força resultante vai ser quem? Vai ser TAB mais FPA. Tá? Então, a força resultante vai ser a força de tração TAB, que está aqui, mais a força peso do bloco A, que está aqui. Tá? Eu não sei quanto vale TAB, é que eu quero achar, mas tem uma força que eu sei, a força resultante, tá? Por que eu sei que eu sei o valor da força resultante? O que acontece? A força resultante no bloco A, como que eu calculo? Massa vezes aceleração. Então, essa força resultante no bloco A é muito fácil calcular. Vou pegar a massa do bloco A, que vale 1 kg, e multiplicar pela aceleração. Aceleração do sistema vale 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, 2 vezes 1,
deu 2. Então, minha força resultante aqui foi 2, igual a TAP, e a força peso era menos 10, tá? Sinal negativo porque está puxando para cá. Aí o 2, porque é positivo, professor? Que, ó, está puxando para cima, lá para o sinal do mais. Ok? Está vindo aqui, ó. Então, passando 10 para o outro lado, eu vou ter que TAB, né, a tração da corda entre o bloco A e B, vale 12 newtons. Olha como é simples, ó, 3 linhas para resolver a questão B. Tá? Mas isso tudo é uma questão de análise. Como aprende a fazer essa análise, professor? Que essa é a parte mais complicada. Fazendo exercício. Então, quanto mais exercício vocês fazerem, mais fácil eles vão se tornar. Tá? O bloco C é a mesma coisa. Tá? Né? Aqui, ó, a questão C, a atração entre D, B e C, entre B e C. Né, entre a atração entre o bloco B e C. Então, a atração nessa corda aqui, ó. Então, também, vou pegar aqui, ó, tem a força-peso do bloco C, que aponta a força-peso do bloco C, que aponta para baixo. Tem a força de tração. Deixa eu desenhar aqui a força de tração. Que aponta para... Ó, tem a força de tração, que é a força TAB, que aponta para cima. Tá? Então, essa aqui é a força TAC que eu quero calcular, tá? Deixa eu botar aqui. Então, tem essas duas forças. Por quê? Porque eu isolei o bloco C. Eu só estou analisando o bloco C igual que eu fiz com o bloco A, tá? Força resultante vai ser o quê? Igual a tração do bloco C mais a força-peso do bloco C. Então, aqui, ó. Então, vamos calcular quanto vale a força resultante nesse caso. Massa do bloco C, que vale 2 quilos, vezes a aceleração, que também é 2 metros por segundo ao quadrado. 2 vezes 2 deu 4. Igual a tração do bloco C, que eu não sei, né? A tração do fio entre B e C, desculpa, mais a força-peso do bloco C, que vale 20 newtons. Aqui vocês observam que tanto esse como esse estão com sinais iguais. Por quê? Ó? Porque se vocês olharem, ó, ele está nesse sentido. Ó. Então, para aqui ó, foi considerado positivo e a força resultante também está nessa direção aqui. Ó. Então, agora para resolver, passo o 20 para o outro lado e ele vai passar com sinal negativo. Então, TAB vai dar menos 16 newtons. Ó, para onde que ele aponta? No sentido do negativo aqui. Ó. Ele aponta nesse sentido, por isso que a força de tração entre o bloco A e B deu menos 16 newtons, tá? Então, pode já observar que até o sinal apareceu, automático. Então, essa é a questão 30. É uma questão simples, tá? Só que tem que fazer uma certa análise para conseguir resolver ela. Essa era a questão mais difícil da lista de exercícios de vocês. Vamos ver, o pessoal também pediu a 28. Deixa eu, deixa eu aqui preparar, vou fazer a 28 para vocês também.
computador é lento, então demora um pouquinho para ele responder. Então, só deixa eu dar mais um zoom aqui. Vai ficar um pouquinho maior para vocês visualizarem. Então, vamos lá. No dispositivo da figura abaixo, que é essa aqui, né? O fio e a polia têm massa desprezível, ó, ficou junto aqui, separado, sendo MA igual a 0,5 kg e MB igual a 1,5 kg. Determine a aceleração do conjunto e a tração no fio. Mesma coisa, pessoal. Agora, eu vou calcular as forças desse conjunto. Então, para calcular a força desse conjunto, eu vou primeiro, para calcular a aceleração desse conjunto, eu vou primeiro calcular as forças que são aplicadas sobre ele. Então, eu tenho a força peso do bloco A, que desenha ali, e tenho a força do bloco B, tá? Qual é a força peso? Vamos fazer, botar aqui. Opa. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Qual é a força peso do bloco A? Vai ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, vou conferir aqui, ó, a massa do bloco A é 0,5. Então, a força peso do bloco A vale 0,5 vezes a gravidade, que vale 10. Então, a força do peso do bloco A é igual a 5 newtons. Vou calcular agora, né, porque eu também vou precisar da força de quem? A força peso do bloco B. Como calculo? Massa, né, vezes gravidade, mais a massa do bloco B, porque eu quero a força peso do bloco B. Vai ser força peso do bloco B é igual a 1,5, só deixa eu conferir se é isso mesmo, né? Massa do bloco B, 1,5 quilos, vezes a gravidade vale 10. Então, a força do peso do bloco B é igual a 15 newtons. Tá? Newtons com um N maiúsculo. Tranquilo? Tá, eu vou fazendo em sequência, tá, pessoal? Porque é meio ruim de criar linhas novas aqui. Agora, eu quero o quê? A força resultante desse sistema. Força resultante, a gente já viu que é quem? O somatório de todas as forças. Quais são as duas forças que estão aplicando ali? A força do bloco do peso de A, mais a força peso de B. Vou escolher um sistema, tá? Um referencial. Agora vamos adotar o contrário, tá? Ó, se roda nesse sentido aqui, ó, para o lado A, vamos dizer que é positivo. Se rodar para o lado B, ele é negativo. Só para nós escolher. Então, a força peso de A vai ser positiva e a força peso de B vai ser negativa. Isso quer dizer o quê? Ah, professor, o que é esse positivo e negativo? Quer dizer que uma está puxando para um lado, a outra está puxando para o outro, tá? É isso que eu quero dizer com o sinal. Então, a força resultante vai ser igual. Essa eu considerei
positiva, então 5 newtons, e a força peso de B eu considerei negativa, menos 15 newtons. Então, a força resultante do meu sistema é igual a menos 10 newtons. Eu quero a aceleração do sistema. A aceleração calcula como? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas qual é a massa que eu vou colocar ali? É a massa do sistema. Então, é a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Força resultante eu calculei que foi menos 10, igual a massa de A que vale 0,5, mais a massa de B que vale 1,5, vezes a aceleração. Tá? Então, agora ficou menos 10, igual a 2 vezes A. A aceleração vai ficar igual a menos 5. Opa. Aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? O 2 passa dividindo, aí o menos continua aqui, tá? Então, a aceleração ficou menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa aceleração é do sistema, tá? Então, claro, o que vai acontecer? Esse sistema vai cair para o lado do B, né? Porque eu considerei o lado do B negativo, então ele vai indo para o lado do B, que é uma coisa óbvia, porque o B é mais pesado, né? Tem uma massa maior que o corpo, que o bloco A, tá? Por isso que ele ficou com o sinal de negativo. E agora eu quero a tração, tá? A tração desse fio. O que eu faço? Eu isolo um bloco e calculo em cima de um bloco. Tanto faz o bloco que eu escolher, tá? Vou escolher o bloco A. Poderia escolher o bloco B? Pode. Tem que estar o quê? O mesmo valor. Então, até se vocês estão com medo, vocês podem fazer com o bloco A, depois tentam fazer com o bloco B para ver se dá o mesmo valor. É obrigatório que, nesse caso, tem que dar o mesmo valor. Por quê? Porque o fio é o mesmo, tá? Então, não tem nenhum bloco aqui, ó. Só uma rodana, tá? Então, o fio é o mesmo. Então, a atração nesse fio desse lado ou desse lado tem que ter a mesma atração. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui para onde que aponta a tração. A tração aponta aqui para cima. Tá? Então, essa aqui é a flechinha da tração, essa aqui é a força peso do bloco A. Então, são essas duas forças que estão atuando no meu sistema. Opa, uma flechinha do... Fazer aqui no ladinho. Então, eu quero a força de tração. Preciso chamar essa tração de AB. É isso que eu quero. Para calcular ela, eu vou calcular primeiro a força resultante do meu sistema. Ele é dado por quem? Tá? Em cima do bloco A, não esqueça que eu estou analisando agora apenas o bloco A. É dado pela tração do fio AB, né? Tração do fio, mais a força peso de A. A força resultante, nesse caso, eu tenho, por que eu tenho? Porque eu já calculei a aceleração desse sistema. Então, a força resultante do bloco A, né? Então, isso é tudo referente ao bloco A, vai ser quem? A força resultante vai ser a massa do bloco A, que é 0,5, vezes a aceleração que nós calculamos, que deu menos 5. Não esqueça de colocar o sinal aqui, tá? Então, a força resultante nesse caso é igual a menos 2,5
newtons. Agora, vamos substituir nessa equação aqui, ó. Vai ficar menos 2,5 igual a tração TAB que eu quero, mais a força peso do bloco A, que era 5 newtons, que a gente já calculou, tá? Tá aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar. Tá aqui que a gente já tinha calculado, tá? Sinal positivo, porque a gente tinha adotado esse lado aqui como positivo, então tá com sinal positivo. Então, agora é só passar o 5 para o outro lado, vai trocar o sinal, vai ficar negativo, então vai ficar menos 5 menos 2,5, que vai dar menos 7,5 newtons. Essa é a tração TAB, ok? Tudo bem? Ah, professor, não acredito que se eu fizer com o outro lado vai dar. Não se preocupe, vai dar o mesmo resultado e a maneira de fazer é a mesma, tá? Só para mostrar para vocês, eu vou refazer, tá? Usando esse mesmo esquema, tá? Então, agora eu quero a força. Ó, não precisaria fazer, porque eu só quero a tração no fio, eu já calculei, mas eu vou refazer para mostrar que se eu fizer com o bloco B, vai dar o mesmo valor. Então, eu quero a tração do fio de B até A, né? Então, eu vou chamar isso de TPA. Tá? Então, que eu só estou trocando, ó, força resultante, vou calcular como? Força resultante no bloco B, né? Agora eu vou analisar o bloco B, vai ser quem? A força de tração de B. Vou só trazer para cá, uma coisa de vadio, mas não quer dizer que é a mesma força, só que eu fiquei com preguiça de fazer outro vetor, tá? E essa é a minha força de tração TBA e a minha força peso do bloco B, tá? Agora, eu vou calcular aqui minha força resultante do bloco B. Não esqueçam que a massa do bloco B vale 1,5. Se a massa do bloco B vale 1,5, agora 1,5 vezes menos 5 vai dar menos 7,5. Ok? Então, agora, pessoal, nossa força resultante não é mais menos 2,5, é menos 7,5. Esse aqui é o valor que a gente quer achar. E a minha força peso do bloco B vale quanto? Vale menos 15. Vale menos 15 newtons. Por que menos 15 newtons? Quando a gente calculou a força-peso, né, deu 15 newtons do bloco B, só que a gente considerou esse sinal como um lado negativo. Então, aqui, ó, menos 15, a gente colocou aqui, ó, menos 15, que a gente considerou esse lado negativo, tá? Então, não esqueça dos sinais. O menos 15 passou para o outro lado, mais 15 menos 7,5 vai dar mais 7,5 newtons. Tá? Então, por que esse aqui deu negativo e esse aqui deu positivo? Porque, ó, que esse lado aqui, ó, se acompanha aqui, ó, passa, a força vem, tá apontando para cá. E esse lado aqui a gente considerou como positivo, tá? E essa aqui, ó, a outra que a gente tinha calculado anteriormente, tinha dado negativo, porque apontava para o outro lado. O que acontece? Essas forças aqui, elas podem ser consideradas como uma ação e reação, tá? Então, por isso que elas têm, os valores são o mesmo, mas têm sentidos opostos. Por isso, uma deu positivo, outro negativo, mas o valor dela é o mesmo. Então, não importa se eu escolher o bloco A ou B, né?
eu vou ter o mesmo valor de tração. Por quê? Porque o fio é o mesmo, então a tração no fio tem que ser sempre o mesmo valor, tá? Então, esses foram os dois exercícios que vocês pediram. Os outros exercícios são bem mais simples do que esses, então, conseguindo resolver esses exercícios, entendendo bem, vocês conseguem entender bem a matéria. Espero que tenham gostado. Peço desculpa porque sei que não é a melhor forma, mas é a única forma que eu encontro de resolver os exercícios é usando aí o Word e resolvendo passo a passo com vocês. Pretendo, se eu tivesse um 4, resolveria no 4, mas não tenho, então o Word aí é a melhor maneira que eu tenho para resolver. Mas, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Pode mandar e-mail também, ou podem entrar em contato com a monitora, que é a Cláudia, que ela já tem essa lista, ela já resolveu, né? Ela também vai poder ajudar vocês, ok? Um grande abraço a todos e não esqueçam, estudem bastante, tá bom? Valeu, pessoal. Deixa eu terminar minha gravação aqui, tá? Só esperar para finalizar aqui a gravação.